Olá a todos e todas, Valber Cabral tirando a pressão aí, né? Quanto tempo, né? Eu postei esses dias aí um videozinho do Tirando a Pressão com um grupo que eu faço aqui em Guapimirim, chamado Reconstruindo Emoções, né? Então, gente, eu ando um pouco sumidinha mesmo, né? Pra falar a verdade, vou até compartilhar uma angústia aí com vocês. Eu tô um pouco cansada, um pouco cansada de muita gente falando, né, gente, o tempo inteiro. E aí eu falei, cara, eu vou ser mais uma falando, né? Nossa, que coisa que não deve ser na cabeça das pessoas. Mas algumas pessoas têm não é cobrado não, porque cobrança é uma coisa, né, umas palavras assim pesadas, né? Mas as pessoas têm assim demonstrado assim para mim uma falta, né, sentindo uma falta desse Valber Cabral tirando a pressão. Eu tenho poucas pessoas que me acompanham, né? Até porque seguidor, né, é uma coisa estranha para mim, né? Então, para quem já me conhece, eu trabalho com muita tomada de consciência. Então, a gente está precisando com urgência, né? Ver mais a etimologia das palavras, né, gente? Porque tá tudo tão banalizado. E aí eu fico assim, gente, eu vou falar sobre o quê, né? Porque assim, namastê, gratidão, ressignificar, não que não sejam palavras importantes, e elas são importantes e elas têm sua etimologia, mas elas foram banalizadas, então pessoas não olham mais grupo, às vezes são grupos importantes com informações importantes, e eu penso que a gente está muito vazio da gente, né? Da natureza. E aí a gente está precisando um pouquinho de voltar, né? Voltar a sentir. Eu tenho feito muitas propostas sobre afeto, propostas afetivas, mudando um pouco os nomes, né? Porque agora é tudo tão americano, né? As palavras tem tantas coisas assim, tem palavras que eu nem sei o que significa, né? Para falar a verdade, porque eu sou brasileira, né? Então eu não sei mesmo. Mas eu tô aqui um pouco hoje para falar para vocês de plantas, né? Que eu tenho tido assim uma experiência muito significativa a respeito do homem, né? Do masculino, né? Do homem que as mães que tiveram filhos criaram. O homem que às vezes se fala que é violento, que é agressivo, né? Então, gente, vou falar uma coisa aqui para vocês. Eu tô fazendo um jardim, né? Então eu queria compartilhar isso com vocês, eu não poderia deixar de compartilhar isso. E, assim, pasmem, né? A quantidade de homens que eu achei com planta das mães no celular, homens que plantam sagu, homens que plantam rosa, homens que se predispõem a levar mudas de plantas. E esse é um número muito reduzido de mulheres, né, envolvidas com plantas, né? E aí teve até uma pessoa que virou para mim e falou: Válbia, mas a gente, numa época, né, atrás, a gente plantava, né, tava na agricultura. Eu falei, cara, isso tá no inconsciente coletivo também, né? Então, quando você faz uma proposta, parece um monte, né? Porque é terra. E aí, quando a gente passa a prestar atenção com um pouco mais de amorosidade para esse masculino, a gente vai ver o quanto também eles são sensíveis, né? O quanto são sensíveis, o quanto eles prestam atenção. Há pouco tempo eu tive uma crise, né, de sinusite misturada aí com asma, essas coisas, né, que a gente tem herda aí do nosso sistema, porque também não conseguiu mudar o comportamento, né? Mas vamos lá, estamos aí ainda na tentativa. E aí, um homem que vizinho, que veio aqui na minha porta e que me deu remédio, né? Então, assim, se preocupou, né? Então, assim, gente, a gente precisa começar a repensar aí, né? A repensar esse feminino, né? Eu até cheguei a falar essa semana no grupo sobre o falo, né? Como que a gente coloca um falo, né, gente, entre as pernas e vira aquela mulher maravilha, né? Mais macho, né? Mas porque a gente pode tudo, a gente faz tudo, a gente carrega o peso. É isso. Então, acho que tá na hora da gente buscar a doçura, né? Eu queria compartilhar isso aí com vocês.
Até porque a coisa cai porque é comigo, né, gente? Vocês sabem que Valbinha, né, tem que ter uma intercorrência na gravação. Então, como a gente está se aproximando aí do Dia das Mães, né? Muitas mães aí, mães de meninos. A minha sugestão para vocês é assim: esqueça essa coisa de presente, né, gente? Planta, planta. Quem tem menino, quem tem menina, né? E vai pro jardim, planta. Quem não tem, compra um vaso. Vai fazer algo lúdico junto, né? Que não seja uma coisa já dentro da caixa, porque a gente está saindo de um movimento atrás do outro. Aí mês que vem já é meio dos namorados. Aí daqui a pouco a gente não para de comprar, gente, né? E isso tá deixando a gente numa vida muito vazia, muito sem significado, né? Por isso que o número de pessoas que aparece, qual o propósito da minha vida? Qual o propósito? Que sentido tem a minha vida? Tem que fazer essa pergunta mesmo, né? Porque será que o sentido é comprar? Será que o sentido ao invés de plantar com a mãe, é comprar uma flor que já tá lá cortada e que já ficou, né? Por que é a flor, né, gente? É sempre flor, né? É sempre uma coisa assim. Por quê? Porque a gente nem raciocina mais. A nossa criatividade está morrendo. E o meu trabalho, ele anda urgente, sim, porque eu trabalho com arte, eu trabalho na área do comportamento humano e nós, enquanto profissionais, temos esse dever de despertar aquele que ainda está dormindo. Não que eu esteja totalmente desperta, mas eu tenho tido muitas tomadas de consciência significativas, né, por cuidar da minha vida, da minha saúde mental. Então a gente tem que pensar, o que a gente está fazendo agora à noite, né? Vendo grupos de trabalho ainda. A gente chega em casa, a gente continua trabalhando, é isso mesmo? Que tempo é esse, né, que é roubado da gente? E por que ele é roubado? E por que a gente consente ainda chegar em casa e ter uma família inteira num tablet, num celular, porque ninguém mais conversa, não tem mais assunto? Ou o assunto é político, ou é sobre doença, ou é sobre morte, ou sobre assalto, ou sobre violência. Mas e nós? Né? O que a gente vai falar de nós? Então, gente, fica a dica aí. Vai fazer uma fogueirinha. Há pouco tempo agora, ainda há pouco, uma amiga querida falou: tô fazendo aqui uma fogueirinha, um caldo. Vai ficar na fogueira com o marido, com os filhos. Isso é contato. O fogo chama contato. Entende? Então, assim, busquem aconchego, busquem a terra, busquem a natureza, para não adoecer, né? Para que os casamentos possam se reconfigurar, sair dessa desconfiguração, né? E aí, gente, fica a dica aí de Valber Cabral, tirando a pressão, sobre a plantinha, sobre o masculino nessa plantação, né? Que lindeza, né? Que coisa linda isso. O homem coloca a mão na terra, né? É a sensibilidade dele. Vamos prestar mais atenção nisso, né? Vamos prestar mais atenção. Uma outra coisa também que eu achei bem interessante, né? Uns estavam no ambiente de trabalho e falaram: vamos jogar uma pelada. Eu queria saber o que era pelada. E ninguém sabia me explicar o que era pelada. Aí uma amiga foi investigar o que era pelada. Na verdade, pelada é uma brincadeira, né, gente? Que não precisa de juiz, não precisa de ter um monte de gente jogando, não vale ponto. Olha que delícia, né? Vamos sair um pouquinho dessa invenção que a gente tem que ter na vida, né? De que assim, quem é o melhor, quem é o destaque, quem se destacou, quem ganhou, quem perdeu, né? Vamos viver numa integralidade bacana, né? Com essa natureza. A natureza está ensinando pra gente. Então, gente, minha sugestão aí, Dia das Mães, plantem com a sua família, almocem em casa, né? Que tal aquela comidinha, né? Gostosinha com as crianças, celular guardadinho, hein? Então vamos lá, fica a dica aí. Beijo para vocês nessa sexta-feira, que vocês possam se afastar, né, desses quadrados luminosos nessa sexta-feira e possam olhar para o brilho dos olhos dos filhos de vocês, dos cônjuges, das mulheres, dos parceiros de vocês, tá bom? Um beijo grande. Valber Cabral fica por aqui.